Boa noite, pessoal. Iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente, tendo hoje como tema a influência do psiquismo no nosso dia a dia, situações que a gente acha corriqueira e normal, mas não se atenta para a causa delas. Então, a gente vai abordar um pouco esse assunto também. E também tivemos aqui uma sugestão de assunto para trazer, então a gente vai iniciar por essa sugestão. Me pediram para falar sobre miomas uterinos, pressão alta, aftas, calvície e intolerância a glúten. Então, antes de iniciarmos, vamos rogar o amparo da espiritualidade que sempre nos ampara, nos intui, para que possamos ter uma noite proveitosa de estudos. Lembrando que 2020 foi eleito como ano do Evangelho pelo CEPA, como tema do ano. O Evangelho é um manual do bem viver. Se a gente quiser se libertar das dificuldades que tem, a solução está ali. É simples a solução, o problema é colocá-la em prática. Por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo. Não é difícil de entender. Agora, praticar isso, botar em prática esse amar ao próximo como a si mesmo é complicado. Perdoar 70 vezes 7 é difícil. Quando a gente é ofendido, é difícil você se libertar daquela mágoa e conseguir realmente perdoar. Pagar o mal com o bem também, da mesma forma. Então, as regras são simples. Colocar em prática é que é um pouco mais complicado. Mas nesse estudo a gente traz o porquê dessas orientações. Então, se a gente tem a lógica do nosso lado, fica mais fácil a gente colocar em prática, porque a gente entende o porquê daquilo, né? O porquê dessa orientação, né? Então, se eu entendo que amar ao próximo como a si mesmo é uma lei de causa e efeito, que na realidade tudo que eu faço para o próximo lá na vida seguinte ele vai poder devolver para mim, aí a coisa muda de figura. Eu estou entendendo que eu sou o maior beneficiado de seguir essa orientação. Até porque a Terra é uma grande escola, esse é o mecanismo de ensino. O principal, ou um dos principais aprendizados que a gente veio ter aqui na Terra é respeitar o próximo, respeitar o outro, permitir que os outros vivam com dignidade ao nosso lado. Ou seja, permitir os outros serem felizes e auxiliá-los nesse processo. Então, como mecanismo de aprendizado, essa lei faz com que as posições se invertam de uma vida para outra, para mim saber que não sou melhor que ele, para saber que eu devo respeitar a todos indistintamente, do mais importante ao mais humilde. Porque o mais humilde de hoje pode ser o mais importante de amanhã, e essa importância tem valor apenas aqui para essa existência, né? A hora que a gente se liberta desse corpo, todas essas máscaras caem por terra, né? Aí a gente se mostra como realmente é, e não somos grande coisa ainda, a gente está engatinhando ainda nessa caminhada evolutiva. Mas por a gente saber um pouco, a gente já acha que é mais do que os outros, né? E uma das principais características de nós que estamos reunidos aqui nesta escola planetária é o orgulho e o egoísmo. São as maiores chagas da humanidade, e dela derivam as demais mazelas que a gente carrega, né? Então, se eu entendo também que a lei de sintonia vibratória faz com que tudo que eu penso, tudo que eu vibro, eu vou atrair situações semelhantes, faz com que eu comece a mudar também a minha conduta diária. Então, eu vou começar a orar e vigiar, tomar cuidado com o que eu penso, porque tudo que eu penso eu atraio. Então, eu vou parar de reclamar e vou tentar agradecer mais, vou tentar ver o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. Então, assim, aos pouquinhos eu vou mudando a minha
conduta e atraindo situações cada vez mais agradáveis, porque é a atração vibratória. Se eu começo o dia agradecendo, eu vou atrair situações para continuar a agradecer. Ah, mas eu comecei o dia agradecendo e aconteceu um monte de coisa ruim. Mas se você não tivesse iniciado o dia agradecendo, essas coisas ruins teriam se potencializado, ou teriam mais coisas ainda, né? Então a gente não sabe aonde está atrelado, né, o que a gente tem de experiências pela frente, porque esse planeta é uma escola. Então a vida vai trazer para a gente situações para a gente aprender aquilo que a gente veio aprender. Então é normal, ninguém está aqui de férias, ninguém está aqui a passeio, a gente está aqui num grande aprendizado. Então a vida sempre vai trazer situações para a gente aprender. E a partir do momento que eu entendo as regras desse aprendizado, tudo fica mais tranquilo, porque daí eu não tenho mais a inconformação, não tenho mais o sentimento de injustiça, eu paro de reclamar, as dificuldades que aparecerem eu vou enfrentar e resolvê-las. E as coisas começam a ficar mais tranquilas. Porque eu enfrento a vida, eu aceito o aprendizado e aprendo e mudo. Aqui falando que isso não é, a gente traz aqui a doutrina espírita, que é a que mais explica para a gente, em termos doutrinários, o que a gente encontra no psiquismo das pessoas. Então, ela explica melhor, mas essas regras não estão só no Evangelho, na doutrina espírita, estão em todas as grandes religiões, né? Essa ideia de não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito causar-te a dor, está em todas as grandes religiões, tanto orientais como ocidentais. Então, não tem por que a gente dar a desculpa de que não sabia, né? Em todo lugar tem essa orientação. A gente que às vezes não coloca em prática aquilo que sabe. Aqui uma ilustração rápida da lei de sintonia vibratória, né? Isso aqui é uma experiência de um pesquisador japonês que fotografou a cristalização da mesma água colocada em contato com vibrações diferentes. E observe a diferença aqui da mesma água em contato com a vibração de agradecimento e outra com a vibração de ódio. Então, nós somos aqui 70% água aproximadamente, né? Então, olha o que a gente faz com a gente no acesso de fúria ou num hábito de reclamação diária. Nós vamos adoecer e depois reclamamos que a culpa é de Deus, que é o azar, que é isso, que é aquilo, menos reconhecendo em nós os causadores das nossas dificuldades, né? Então essa é a proposta desse estudo, que a gente entenda as regras da vida e comece a ter uma caminhada mais tranquila. Aqui também uma ilustração de uma grande influência que a gente tem na nossa vida consciente, que é essa pequena parte. Então, um grande arquipélago inconsciente está ligado a nós. E cada uma dessas consciências no nosso inconsciente não está inconsciente, ela vive ativamente. Ainda está presa em situações antigas, em costumes antigos, em moral antiga, mas vibra ativamente e nos influencia na sua maneira de pensar e de ver a vida. Então, compreendendo essas leis do psiquismo, também fica mais fácil da gente lidar com o que a gente está vivendo. Então, sugestões de assunto para a gente abordar hoje. Então, primeiro, miomas uterinos. Então, não só miomas uterinos, como também problemas nos ovários policísticos. Abrindo um parêntese antes aqui, tá? Eu vou trazer informações do que a gente mais encontra nos atendimentos. Não dá para a gente dizer que é isso ou aquilo. Cada caso é um caso. É um caso. A gente precisa investigar e tratar o que está ligado àquilo. Porque o ser humano,
ele é muito complexo. A estruturação de um psiquismo é muito complexa. Então, para uma mesma situação, duas pessoas que vivenciaram a mesma situação vão ter registros, às vezes, completamente diferentes um do outro. Então, uma situação que para uma pessoa causou tal reação, para outra quase não aconteceu nada. Então, depende muito de cada individualidade. Mas como nós aqui na Terra estamos mais ou menos no mesmo nível, no mesmo padrão vibratório, as causas geralmente são as mesmas. Mas, ressaltando, precisa investigar cada caso. Aliás, é pela investigação que a gente consegue tratar, né, e auxiliar cada uma dessas situações. Então, geralmente, miomas uterinos está ligado a fetos ainda ligados ao útero, ao aparelho reprodutor feminino, mas ao corpo espiritual. Não está no corpo físico, porque o corpo físico ainda, geralmente, às vezes nem teve nenhuma gravidez para ter essa situação. Então, em uma vivência do passado, a pessoa ou abusou da maternidade ou queria muito a beleza e acabava abortando os filhos que tinha, ou auxiliava também em abortos, manipulando remédios abortivos. Então, pessoas ligadas a abortos no passado, que agora vêm com a proposta de resgate, de devolver a vida para esses espíritos que lá no passado não permitiu que vivessem, agora trazem essas marcas ainda no aparelho reprodutor. Então, com o atendimento de captação, os resultados, se a causa for essa, os resultados são muito bons. Em poucos atendimentos, você resolve essa situação e a pessoa consegue deixar o seu aparelho reprodutor aí em possibilidade de gerar um novo corpo. Então, vários casos que a gente já atendeu de miomas ou de ovários policísticos, que as causas eram estas, e com resultados bem promissores. Segundo item de sugestão, pressão alta. Então, hipertensão. Eu acho que ele falou aqui de hipertensão arterial, né? Então, normalmente, essa pressão alta, pode ter também pressão alta no olho, né? Mas geralmente isso tem outro nome, acho que é glaucoma, né? Então, vamos tratar aqui da pressão arterial alta. Então, normalmente é causada por influências de lembranças de passado, sob violenta pressão emocional provocada por medo, por pânico, por terror. Então, a pessoa está presa ainda numa situação de medo, de pânico, e que possivelmente desencarnou nessa situação, mas não saiu ainda está preso naquela situação de terror, de pânico, de medo. Então, essa vibração fica como que num monoideísmo, uma fixação mental dessa situação, e isso reflete hoje no corpo físico, porque o corpo físico é regido por um sistema energético. O cérebro é que comanda isso, as glândulas que produzem os hormônios. Então, esse é um sistema muito sensível e essa vibração do psiquismo consegue alterar esse equilíbrio orgânico e ele fica em desequilíbrio, em desarmonia. E aí a pessoa tem essa pressão alta. Lógico, isso se não for por causas dessa existência. A pessoa está comendo e bebendo em excesso, está com a vida totalmente desregrada, lógico, aí também vai causar uma desarmonia no sistema da pressão arterial. Mas tirando essas situações onde não existe a causa nessa existência, aí você vai buscar no passado.
Podem ser também vivências antigas e atuais no mundo espiritual inferior, por desdobramento ou nos intervalos entre as encarnações, onde sofreram também traumas provocados por terror. Então, pode ser de uma vida passada, mas pode ser também de um período que ela viveu na erraticidade. Depois de desencarnar, por exemplo, a pessoa não teve uma conduta reta, depois de desencarnar, foi atraída para um local do umbral onde ela foi escravizada, e passou todo tipo de dificuldade, de sofrimentos lá. Então, isso também, essa vivência lá também deixa esse registro no psiquismo hoje. E lembrando que tudo isso não é errado. Isso que está acontecendo, ou esses miomas, como a gente falou antes, ou a pressão alta, é um pedido de ajuda, é um chamado de atenção para algo que precisa ser feito, precisa ser trabalhado. Aftas. Pelo que eu tenho conhecimento, geralmente é na região da boca, né? Geralmente interior da boca, né? Então, eu não me lembro de nenhum caso desse que a pessoa veio para atendimento, mas se não tem nenhuma causa orgânica, se não tem uma imunidade baixa para isso estar acontecendo, porque a boca é um viveiro de micro-organismos, né? Existe uma flora, né, ali que vive na nossa boca, né? Então, se a pessoa não tem essa deficiência da imunidade que permite com que essas aftas venham regularmente, aí você pode buscar uma causa passada, né? O porquê disso está acontecendo. E possivelmente vai encontrar, né? Então, eu oriento sempre, se não encontrou a causa física aqui, e se não teve uma cura definitiva, cura paliativa também, se você precisa ficar tomando remédio sempre, não é uma cura, né? Você está inibindo algo de aflorar no físico, né? Então, sempre que não há essa cura definitiva, busca a causa no psiquismo. Calvície. De calvície também não tratei diretamente nenhum caso, mas tem uma situação minha relacionado ao cabelo. Por exemplo, vocês estão vendo que eu tenho cabelo branco. Iniciei o cabelo branco aí já com 18 anos, já tinha um pouquinho em cima das orelhas, já, né, na costeleta já tinha um pouquinho de cabelo branco. E quando eu iniciei os atendimentos de captação psíquica, as primeiras personalidades eram pessoas idosas, geralmente religiosos, porque nessa nossa história da humanidade aí as pessoas não tinham um padrão, um nível como é que chama aí, faixa etária, uma vida muito longa, né? A expectativa de vida era baixa. Uma pessoa com 40 anos já era tida como idosa, né? E os padres, como tinham uma vida bem mais tranquila, acabavam vivendo bem mais, né? Os religiosos. Então, essas personalidades antigas, presas ainda naquela situação, transmitiram para o corpo, o meu corpo físico hoje, o cabelo branco precoce. E estava embranquecendo no nível acelerado. A partir do momento que eu comecei esses atendimentos, estacionou. Então, espero que fique assim por um bom tempo ainda. Então, vocês vejam como que o tratamento não reverteu, porque já está instalado no físico, mas não continuou o processo. A partir daí, dos atendimentos, os meus cabelos pararam de embranquecer. Não adiantou muito, né? Tá quase tudo, mas estou contente assim, tá bom. Intolerância a glúten. Geralmente a intolerância é algo não digerido, algo que a pessoa não quer enfrentar. E como o glúten é uma substância de mais difícil assimilação pelo organismo, é ali que ela começa.
Então, trabalhar as causas. Então, uma causa para um não enfrentamento pode ser as mais variadas possíveis, né? Então, a gente recomenda aqui a investigação, abre um atendimento e vê o que está causando isso, né? Geralmente, se é de criança, já é lá de passado, já, né? E o pai e a mãe não tem, né? Pode buscar lá no psiquismo da criança que tem algo lá que está causando essa intolerância hoje. Pode ser também uma morte por envenenamento, que, digamos, se foi pela alimentação, essas toxinas do veneno ficam impregnadas em todo o aparelho digestivo e no intestino, né? Então, acaba também prejudicando o seu funcionamento. E como o glúten, como eu falei antes, é de difícil absorção pelo organismo, é ele que geralmente causa essa intolerância. E a intolerância é diferente da doença celíaca, né? A doença celíaca é um distúrbio inflamatório crônico do intestino delgado. E a intolerância ao glúten é uma reação quando você ingere algo que tenha glúten e pode provocar cólicas ou desarranjo, né, e outros sintomas. Então, sempre vale a pena a gente investigar as causas disso se você não encontra causa nessa existência. Então vamos ao tema de hoje, influências no dia a dia do nosso psiquismo. Então o que a gente observa corriqueiramente no dia a dia não se dá conta de que isso tem ligação com o psiquismo, com essas personalidades nossas de passado que estão ligadas a nós. Então, por exemplo, isso geralmente a gente observa ou no trabalho ou em casa, né, no ambiente familiar. No ambiente você tem um contato maior com a pessoa, né? Então, por exemplo, uma mudança de humor, o olhar de repente fica diferente da pessoa, até o cheiro dela pode mudar numa conversa ou no trabalho também, né? Então, se você percebeu essa alteração no outro, é que alternou a personalidade que estava influenciando a consciência. Não é como na síndrome da personalidade múltipla, onde existe uma alternância completa, um alter ego que eles chamam, né? Onde quem estava, a personalidade atual sai de cena e uma outra assume completamente o controle do corpo físico. Não, existe uma alternância de influenciação, mas essa alternância fazem com que hajam essas mudanças de humor, de olhar, de cheiro, o tom de voz também muda. Então, observando isso, pode perceber que a outra pessoa alternou a influência de personalidade. E isso depois você pode comentar com a pessoa, olha, em tal momento você pareceu diferente. Para ela também ir se autoconhecendo. E você também começar a perceber em você. Escute os outros, né? O que eles falam de você, dessas mudanças, né? Perda de memória temporária. Por exemplo, aquele exemplo da chave. Né? A pessoa chegou ao meio-dia em casa para almoçar, deixou a chave do carro em algum lugar, foi almoçar, foi tirar um cochilo de 15 minutos, acordou e não lembra mais onde está a chave. Né? Parece que está ali para você descobrir, ou como diz, está na ponta da língua para você saber dizer onde está, mas não encontra a localização, não sabe onde deixou. Porque a personalidade que estava influenciando, que chegou do trabalho, não é a mesma que está voltando para trabalhar à tarde. Né? Ela foi tirar um cochilo e ficou por ali. Uma outra que vai influenciar à tarde não estava participando do ato de deixar a chave em algum lugar. Por isso é sempre bom ter um chaveiro em casa e deixar pendurado sempre no mesmo lugar. Né? A gente evita esse tipo de situação. Ou mesmo num assunto, né? Você está falando de algo e de repente você não dá mais continuidade àquilo. Eu tenho isso às vezes, principalmente em cursos que eu faço lá no CEPA,
Então, se eu estou num determinado assunto e de repente vou dar uma resposta de algo, alternou a personalidade que estava influenciando, que tinha mais ligação com esse novo assunto, e eu esqueço o que estava falando antes. A sorte que as pessoas prestam atenção e me falam, né? E eu consigo retornar para a linha de trabalho. Brancos em provas também. Então, a personalidade que estava estudando ali, na hora da prova, está tão exausta daquilo que sai de cena e a pessoa realmente tem um branco e não consegue acessar o conteúdo daquilo que foi estudado. Por isso, esses cursinhos, né, orientam antes do vestibular ou antes de uma prova, você não ficar estudando. Estuda uma noite antes, descansa, para que não haja essa situação do branco, né? Para que você não esteja tão estafado ali ou cansado e que isso possa acontecer, né? Rompantes de fúria, agressividade, raiva no trânsito, por exemplo. Então, quando há essa explosão emocional que você não consegue segurar e depois que aconteceu você bota a mão na cabeça e diz o que foi que eu fiz, né? Ou às vezes não bota a mão na cabeça, mas o pensamento fica pensando internamente, poxa, mas como eu deixei isso acontecer? Então, essa energia do psiquismo, uma personalidade muito agressiva lá no passado, ou que foi torturado uma vida inteira e agora está perto de alguém que o torturou, né? Quando essa energia, se você não está atento no orar e vigiar, e quando essa energia sai, ela sai de uma forma tão violenta e repentina que você não consegue segurar. Então também pode buscar no psiquismo essa personalidade agressiva ou presa ainda a uma tortura, a um sofrimento, que aí fica mais fácil da gente segurar. No trânsito isso é muito comum de acontecer. Primeiro porque você está protegido ali pelo carro, né? Dá uma impressão de que você está escondido ali dentro, seguro ali dentro, né? E também você não está muito atento afora a outras coisas, está mais atento ao trânsito. Quando alguém faz algo que te tira do centro, né, geralmente as pessoas respondem ou não deixando o outro te cortar a frente, ou não deixando ele entrar, ou fazendo algo ou correndo atrás, indo atrás da pessoa, dá sinal de luz alta, ou xingando, ou buzinando, né? Geralmente você tem essa reação e depois começa a se culpar, né? Poxa, porque eu sei que devo me controlar, sei que devo compreender, mas na hora H a gente acaba não conseguindo segurar. Então eu, com esses atendimentos, nessa autoobservação, já consegui melhorar bastante o meu comportamento no trânsito. Estou bem mais tranquilo. Dificilmente alguém me pega assim desatento para ter essa reação de raiva, né? E até tenho, às vezes até dá quando você não está atento, mas não deixo mais externar essa, essa raiva, né? De baixar o vidro, de mostrar um dedo para a pessoa, esse tipo de coisa, né? Já consigo segurar, mesmo que haja, que eu por desatenção permita que essa energia aflore, né? Mas com os atendimentos isso tem ajudado bastante. Crises de ansiedade ou mal-estar sem motivo, né? Então isso pode ser gerado por uma alternância de personalidade, pode ser gerado por viagem, por exemplo, você foi viajar, estava lá feliz da vida, que está indo passear num lugar, de repente está em algum local e você já teve uma existência ali e não foi muito agradável o encerramento dessa existência. Então, aflorou, você estar naquele local, aflorou aquela situação e a partir daí você tem esse mal-estar de estar ali, essa crise de ansiedade, ou até mesmo uma crise de pânico pode dar de algo que não tem explicação externa, né? O teu psiquismo acordou algo ligado àquela situação.
Chegamos ao término do nosso tempo de hoje. Semana que vem a gente dá continuidade para terminar esse assunto aqui e a gente continua o dos medos, possivelmente, se não tivermos mais nenhuma sugestão de assunto. Então, encerrando o estudo de hoje com um passe à distância, essas energias chegam onde a gente está, independente da gente não poder estar lá. No SEPA, que é um ambiente muito gostoso, com uma egrégora, com uma energia harmoniosa, mas também a nossa concentração mental, esse estado de receptivo mental, permite com que a gente, como se a gente estivesse lá e lá recebesse essas mesmas energias. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo essa onda de energia do alto da cabeça, descendo até os pés, pedindo também auxílio aos trabalhadores da casa ligados aos passes, que auxiliem também nessa transmissão de energias, me sentindo mais leves, essa onda de energia varrendo todo o corpo, desintegrando energias estagnadas, deixando em cada célula a energia vital necessária para o seu funcionamento saudável, ampliando essa energia para a nossa casa, nosso local de trabalho, envolvendo todos os que convivem conosco, nos preparando para mais uma semana de caminhada, de aprendizado, de experiências, com a consciência de que a gente está aqui em um aprendizado e que a vida vai trazer situações para nos testar, para a gente aprender a lidar com elas. Então, acordando todo dia com essa consciência de que a vida vai trazer algo para nos testar, faz com que a gente esteja mais propenso a estar preparado ao enfrentar essas situações. Que durante essa semana sejamos fontes de energia, de compreensão, de tolerância, tão necessários nesse momento em que vivemos, que possamos ser a mudança que a gente tanto quer no mundo. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada, que assim seja.